Segundo os famosos cânones de Dort, o documento histórico que registra muito do que a gente chama de 5 pontos do calvinismo ou de doutrinas da graça, a perseverança dos santos significa que o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes da graça, é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne, de forma que esse Deus, que é rico em misericórdia, não retira de nós o seu Espírito Santo. Ele não permite que o crente cometa o pecado que leva à morte e nos renova efetivamente ao arrependimento. Uma vez que nós encontramos a salvação, nós encontramos uma força que provém de Deus para permanecer sempre na fé. Uma vez salvos, a gente permanece sempre salvos, não porque a gente faz o que quiser e continua salvo, mas porque a gente não vai mais fazer o que a gente quer. Nossas vontades serão transformadas, nossa vida será transformada e a gente vai viver aquilo que Deus espera de nós. A salvação, uma vez entregue, nunca nos é retirada. Uma vez que a gente foi salvo, a gente nunca volta para o caminho da lama. O que isso não significa? Em primeiro lugar, essa doutrina não significa que a gente pode pecar à vontade. Não é a ideia de que sou salvo apesar de qualquer coisa. Não é a ideia de que eu sou salvo não importa o que. A ideia é que eu sou salvo porque fui transformado a uma vida de santidade. Uma vida vivida na fé é uma vida vivida na santidade. Uma vez que nós encontramos fé em Cristo Jesus, nós somos transformados para não pecar mais. Uma vez que fomos salvos, nós nos comportamos como salvos. Então o verdadeiro crente não vai pecar à vontade com base nisso, porque quem peca à vontade nunca foi crente. Quem é crente muda seus atos, muda suas atitudes e vive no caminho de Deus. Essa doutrina também não fala que existe crente desviado. Não é a ideia de que um crente pode ir pro mundo, pecar à vontade, fazer o que quiser e depois volta. O cara era da igreja, parou de ir pra igreja, se entregou ao mundão. Ah não, mas ele é crente, hein? Só tá desviado. Isso também não existe. Sim, o crente pode errar, pecar, fazer algumas bobagens de vez em quando. Infelizmente, nós ainda pecamos. E o crente pode entrar em estados, às vezes, demorados de confusão mental. Isso não significa que um homem que está no mundo, vivendo qualquer vida, uma vez porque foi para a igreja, está justificado como salvo pela sua vida pecaminosa. A ideia de um crente desviado é completamente estranha à Escritura. Também não significa que nós não devemos lutar contra os pecados. Uma vez que somos salvos, Deus tem o interesse que a gente batalhe contra a nossa carne. E essa é uma característica da salvação. Aquele que é realmente salvo, ele batalha contra as más obras que muitas vezes se levantam contra Deus. E o modo como Deus vai nos manter na fé é nos fazendo lutar contra as coisas que nos querem tirar da fé. A luta contra o pecado é necessária para permanecer no caminho da fé. Porque Deus nos preserva, Deus nos leva à luta contra o pecado. Também não significa que nós somos melhores do que os outros. Porque a gente encontrou salvação, Deus nos mantém na fé, significa que a gente é o bichão, a gente é o grandão. Que nós somos o suprassumo da quinta essência da cocada preta. Nós perseveramos na fé porque Deus nos preserva. Por isso que alguns até chamam essa doutrina de doutrina da preservação dos santos. Somos preservados por Deus. E porque Ele nos preserva, nós permanecemos na fé. É interessante que essa doutrina é nada mais do que a aplicação e a conclusão final de todos os outros pontos do calvinismo. Se você assistiu nossos outros 4 vídeos sobre os pontos do calvinismo, você entende como tudo aquilo deságua a perseverança dos santos. Richard Belker diz o seguinte: se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final desses eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Se você acredita nos outros 4 pontos do calvinismo, você vai ser levado a acreditar nesse ponto com certeza. Nada mais do que a conclusão dos pontos passados. São só ideias da nossa cabeça? De forma alguma. A Bíblia fala constantemente sobre o crente perseverando e sobre a ideia de que uma vez que fomos salvos, somos eternamente salvos. Vem comigo para Jeremias 31, que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama com um amor eterno, e esse amor eterno tem como fruto uma atraição, não é? Uma atração de Deus para Ele. Se o amor de Deus que nos atrai a Ele é eterno, e aqui ele está falando não do amor geral que Deus tem pela sua coisa criada, mas do amor que Ele tem pelos seus filhos, como é que esse amor eterno pode se converter em uma salvação e uma atraição que não é eterna? Jeremias 32 ainda diz: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Deus prometeu colocar o seu temor no coração do seu povo, para que seu povo nunca se aparte dele. Como é que o crente pode perder a salvação se Deus colocou em nós? E Deus colocou em nós, não nós que conquistamos, mas Deus colocou em nós, digo de novo, um temor que tem por objetivo fazer com que nunca nos apartemos dele. Não um temor conquistado, um temor recebido, que Deus nos deu. Dizer que o crente pode perder a salvação é dizer que Deus não está cumprindo aquilo que ele diria que faria através do seu temor. Ele prometeu depositar isso em nós. E o objetivo disso é que nunca nos apartemos dele. Deus cumpre aquilo que ele faz em nós. A obra da salvação inclui a perseverança na salvação. Ezequiel 11 diz: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram.
e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Olha o que Deus está dizendo em Ezequiel. Ele vai dar um só coração, ele vai dar um espírito novo, ele vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne, com o objetivo de que andeis nos meus estatutos, guardem meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo, eu lhes serei Deus. O Senhor nos transforma de uma maneira tal que agora nós não temos como fugir dele, não temos como escapar dele. Ele tirou o coração de pedra, ele nos deu um coração de carne, ele nos deu um novo espírito, com o objetivo de que cumpramos seus estatutos. Nós obedecemos a Deus porque Deus nos transformou para isso. É fruto da obra da salvação que o crente vai viver de acordo com a salvação. Como é que a gente pode fugir da salvação? Se uma vez que ela nos encontrou, ela nos transforma de forma tão profunda por dentro. Isso significa que aquele que abandona Deus é alguém que nunca conheceu Deus de verdade. Quando a gente lê Mateus 7, os homens olham para Deus e dizem: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. A resposta de Deus não foi: vocês apartaram de mim. Eu os conhecia, mas vocês se desviaram. A resposta de Deus é: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Aquele que é condenado porque nunca foi conhecido por Deus. Não é porque tinha o conhecimento de Deus e depois preferiu outros conhecimentos. É porque nunca foram conhecidos por Deus. O condenado é alguém que nunca encontrou a salvação de verdade. Não é alguém que encontrou e depois largou. Porque se uma vez fosse conhecido, se entrasse num caminho de erro e de pecado, Deus o traria de volta. É o que diz em Mateus 18 e no paralelo Lucas 15, na parábola da ovelha ou da dracma perdida, ou mesmo do filho pródigo. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99, que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que nenhum desses pequeninos se perca. Se um crente se perde, Deus vai em busca, Deus vai em encontro. A gente não tem a missão de sozinho encontrá-lo de volta pelo nosso próprio esforço. Deus é quem nos busca como ovelha amada e deposita a alegria dele, a alegria dos céus nisso. A doutrina da perseverança nos coloca como ovelhas desgarradas, esperando com que o grande pastor venha e nos traga de volta. Deus repreende o filho a quem ele ama. Se Deus nos ama, uma vez que pecamos, ele vem e nos repreende. Ele vem como um bom pastor, quebra a perna da ovelha e nos traz de volta para o seu caminho. O próprio Jesus ora por nós para que a gente continue na fé. Lucas 22 diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Deus orou por Pedro para que a fé de Pedro continuasse firme. Será que o Pai negará a oração de Jesus? Quando o Filho pede para que a fé de Pedro permaneça, significa que o Filho tem o poder e que o Pai tem o poder de fazer com que a fé dele permaneça. Jesus não oraria por aquilo que Deus não pode operar no coração de alguém. E no fim das contas é uma questão de nós permanecermos firmes na fé. Do que adianta orar para que Deus confirme alguém na fé, para que Deus nos mantenha na fé? No fim das contas, Deus diria: não é da minha conta, não é da minha responsabilidade, eu não posso fazer isso, depende dele. Não depende de mim como Deus, porque eu não tenho poder para fazê-lo permanecer na fé. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio, etc. Jesus orou para que Pedro continuasse crente, porque Deus é quem nos mantém no caminho da fé, no fim das contas. Nenhum evangelho é mais focado na ideia da perseverança dos santos do que o evangelho de João. E o evangelho de João mostra muito sobre o efeito eterno das coisas que a gente recebeu de Deus. Por exemplo, em João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê no Filho tem uma vida que é eterna. Uma vez que cremos nele, já recebemos uma vida que já se manifesta eterna. Se minha descrença fizesse com que eu perdesse essa vida eterna, ela não era eterna assim, eu perdi essa vida, eu morrerei. É porque permaneceremos firmes que essa vida é de fato eterna. Uma vez recebida, ela não pode ser perdida, porque não descreremos mais, porque permaneceremos crentes no caminho de Deus. João 5, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Se a gente passou desse estado de morte para o estado de vida porque creu, como é que nós podemos voltar ao estado de morte? Isso acontece porque quando conhecemos Jesus, nós provamos dele, nós bebemos dele e não voltamos a sentir a fome e a sede do mundo. Isso está em João 6. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Uma vez que provamos Jesus, uma vez que comemos e bebemos de Jesus, nunca mais teremos sede de novo. Nunca mais teremos fome de novo. Permaneceremos saciados naquele que nos alimenta, que é Cristo. Uma vez que comemos dele, há uma coisa eterna que acontece em nós que não volta. E nós não voltamos a um estado anterior. Permanecemos satisfeitos. Por isso que o texto continua: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá vem a mim, e todo o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Deus não vai lançar fora nenhum que foi dado a Cristo. E ele veio para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nenhum se perca. Jesus cumpriu realmente a vontade de Deus ou não? Porque a vontade de Deus é que nenhum filho de Deus se perdesse.
João 10 diz: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem é mais forte do que Deus? Quem é mais poderoso do que Deus? Quem pode nos tirar da mão de Deus? Aquele que é realmente ovelha, crê. Quem não crê é porque não era ovelha desde o princípio. E a promessa é que nós nunca vamos perecer, porque o Pai nos segura. O texto não diz que nós nunca vamos perecer porque a gente tem uma escolha moral melhor e depende de nós. Não, a ideia é que Deus está nos guardando em suas mãos. Deus é o poderoso, é o mais forte, é o que nos protege. E a carne, e o diabo, e Satanás, e as hostes demoníacas, e os problemas dessa vida, nada disso é poderoso bastante para nos tirar da mão de